Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia e vamos ler mais um pouco da palavra do Senhor que está lá no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 20. O título diz assim: A figueira seca. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. 21. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou? Respondeu-lhe Jesus: Tenho fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celeste perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está no céu, não perdoará os seus pecados. Eu estava aqui procurando uma palavra, pedi a Deus que Ele me desse uma palavra. Quando eu fui abrindo o Santo Livro aqui, eu vi essa passagem bíblica, né? Um texto até pequeno, só alguns versículos. E vendo, às vezes a gente está com falta de fé, né? A fé da gente às vezes está tão pequena e isso desagrada a Deus, né? Porque aqui o próprio Jesus disse a Pedro que se a gente tiver uma grande fé, aquilo que nós pedimos em oração já está recebido, né? Jesus lá naquele momento falou que se a gente tiver fé, sem duvidar no coração, se a gente pedir para que um monte caia, ele desaba. E também Jesus diz que crendo no que pedires em oração, se no teu coração já você sente-se com recebendo aquele seu pedido, assim o Pai Eterno sucederá nas nossas vidas, né? Mas também mais um pouco adiante, a Bíblia vai dizer lá no 25, no versículo 25, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celeste perdoe os seus pecados. Porque às vezes a gente ora, crê, e tem algo que está prendendo os nossos pedidos em oração, né? A nossa fé está sendo barrada e a gente não entende. Ô Pai, eu estou orando, Pai, eu estou seguindo teus mandamentos, Pai, eu estou tentando te agradar a cada dia, mas no nosso íntimo a gente às vezes está com ódio, com mágoa, ressentimento de alguém, a gente não consegue liberar perdão por aquela pessoa e as coisas não fluem nas nossas vidas. Eu quero lhe dizer uma coisa hoje, que a gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar para que não seja tarde e para que nossos pedidos cheguem aos céus. Porque se a gente não liberar perdão, a gente não vai a lugar algum. Porque às vezes a gente agrada a Deus em muitas coisas, mas no final tem um perdão que não foi liberado. E indo mais lá no capítulo 26, no versículo 26,
capítulo 11, versículo 26, ainda diz assim: mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Aí a gente diz: eu não vou perdoar uma pessoa porque aquela pessoa me fez muito mal. Mas você tem que perdoar aquela pessoa. E às vezes até você menos aquela pessoa tendo lhe feito mal, você tem que perdoá-la e pedir perdão a ela. Porque é importante para Deus um coração limpo, um coração que não tem mágoa, ressentimentos, porque aquele perdão que a gente está precisando liberar, ele serve mais para nós do que para aquela pessoa. Porque às vezes aquela pessoa, a gente não perdoa ela, mas às vezes ela não já perdoou a gente. E a gente precisa fazer uma linha, né? Costurar o perdão entre um e outro. E as coisas começam a fluir, né? Porque a nossa figueira, ela não pode estar todo o tempo sem dar fruto. A figueira foi feita para frutificar. E a gente, quando não libera perdão, quando não pede perdão por algo que aconteceu nas nossas vidas, a gente fica no mundo espiritual com as nossas bênçãos retidas, né? A gente não consegue prosperar, a gente não consegue dormir bem, a gente não consegue viver bem, a gente sempre tem algo que tira nossa atenção. Às vezes a gente se estressa fácil, porque a gente está com a barreira espiritual. O inimigo, ele está de prontidão para a gente que dê um vacilo, ele segurar. A gente, não dizendo que a gente não vai errar, né? Porque a gente somos falhos e a gente pode errar a qualquer momento, mas fique esperto. Tenta errar o mínimo possível, talvez até não errar de jeito nenhum, mas como a gente somos seres humanos e o ser humano ele tem o péssimo hábito de errar, de vacilar muito, a gente temos que entender que a gente tem que perdoar e pedir perdão também. A gente tem que não se esconder para não liberar um perdão. A gente tem que se apresentar e liberar o perdão e pedir perdão, porque a gente voltando um pouco lá no livro de Gênesis e a gente for ler a história de Eva e Adão, Deus perguntou, Deus falou: onde você está, Adão? Cadê você? Cadê sua esposa? E Deus sabia onde ele estava, mas Deus queria ver naquele momento um coração arrependido. Adão chegar e dizer: Deus, eu errei contra ti. A gente se alimentou do fruto proibido. A gente errou. Eu sinto vergonha, eu estou pelado, minha esposa está pelada, minha companheira está pelada, e hoje a gente sentiu vergonha de ver um outro nu, coisa que a gente não sentia. E Deus várias vezes perguntou aonde Adão estava. E Adão se escondendo da face de Deus. Que Deus descia. Você vê que o pecado ele é tão grande que o próprio Deus descia todo dia para olhar a sua obra. Deus descia do céu e andava no meio da terra, né? Ele passeava sobre o jardim para olhar a sua obra, admirar a obra que ele tinha feito. Mas de tanta coisa bonita que ele fez, teve uma coisa que ele se arrependeu. Que lá no livro ainda em Gênesis, você for ler lá em Noé, no livro na parte do livro de Gênesis que fala sobre Noé, você vai ver que Deus disse a Noé que se arrependeu da obra de ter feito o homem, né? E isso pesa muito no nosso coração. A gente vê que a gente é uma criatura que Deus se arrependeu de ter nos feito, porque tão bom que a gente se arrependesse dos nossos
das nossas transgressões, né? E assim a gente fica pensando, né? Eu fico pensando assim, porque às vezes a gente passa por tantos apertos na vida, só não financeiro, né? Eu tô falando de apertos sentimentais, porque às vezes a gente sente uma trava na nossa vida, tudo que a gente faz está dando errado, a gente está buscando ser uma pessoa melhor, diferente, e a gente não consegue, a gente fica aquela figueira sem frutificar, uma figueira que não dá frutos, né? Ela é estéril, e a gente tem que matar isso, a gente tem que destruir isso, derrubar por terra, porque se Deus fez uma mulher que nem Sara ter filho aos 90 anos, a gente não pode deixar a nossa figueira deixar de dar fruto. Ela pode passar até 1 ou 2 estações sem frutificar, mas quando ela voltar, ela tem que voltar com frutificação em dobro, porque Deus não fez ninguém nesse mundo para ser amaldiçoado, não, para passar por dificuldades. Ele fez a gente para prosperar, para a gente tomar conta dessa terra e fazer ela frutificar, e dela ela mandar leite e mel. Deus mandou um povo ao deserto, num lugar que durante o dia consegue chegar a 50 graus de temperatura, e à noite que consegue chegar também seus 40, 50 graus abaixo de zero, 30 graus nos desertos. E ele disse que aquela terra manaria leite e mel, terra de abundância, uma terra inóspita. Mas por quê? Porque eles estavam debaixo da proteção de Deus. Aonde for, mesmo que fosse no deserto, aonde eles fossem, eles frutificavam. A figueira não secava. Deus colocou Moisés na vida daquele povo, que aquele povo estava há 400 anos sem frutificar. Há mais de 400 anos, desde a morte de José, que os hebreus não frutificavam. Eles estavam numa figueira morta. Mas no momento que eles se prostraram diante de Deus, fizeram um clamor ali naquelas aldeias, aquelas aldeias de hebreus, ali tinha aqueles que, como é que eu digo, que eram os sacerdotes, né? Que eles eram um que entendia um pouco da doutrina de Deus, né? E eles chegaram a hora que eles não aguentaram aquela figueira sem frutificar. Eles só viviam de migalhas, de restos. Eles praticamente não comiam carne. O alimento deles era mais verduras que sobravam das colheitas dos egípcios, e aquela parte que não servia para os egípcios, eles era passada para os escravos, não era para os trabalhadores hebreus, que eles comiam muito pouca carne, apesar deles serem um povo que criavam, eles tinham animais, mas eles não podiam usufruir de muito alimento, de proteína de carne, né? Porque eles criavam e pagavam tributos os egípcios. O povo egípcio naquele tempo eles eram muito preguiçosos, né? Eles viviam da alimentação feita pelos escravos, e os escravos que criavam alguma coisa, eles pagavam tributos das suas criações a seus patrões, em modo de falar, né? Que lá todo mundo servia a Faraó, mas entre eles ali tinham alguns nobres
que dominavam certos lugares, né? Que não tinha como o rei dominar um povo de aproximadamente 3 milhões de pessoas se não tivesse aqueles focozinhos, né? Que nem fosse hoje as cidades, as aldeias, era que nem fosse as cidades hoje. E ali tinha um certo nobre que dominava aquela região, né? E ali quem produzia, os hebreus produziam os tijolos, alimentos, gado, trigo. Ali 90% daquela produção era destinada à alimentação dos egípcios. E entre 10 e 20% ficava para alimentar o povo hebreu. Mas só que ali ele não podia se alimentar totalmente de muitas proteínas de carne. A comida deles era aquela parte mais fraca do trigo, que eles transformavam em pães, e frutas e verduras, né? Que sobravam da colheita, né? Eles pegavam aquela parte mais nobre e ficava os restantes, né? E voltando ao assunto que a gente estava lá do livro de Marcos 11, a gente lembra, Jesus fez a gente lembrar que a gente deve se arrepender mais dos nossos atos, porque às vezes só um passo que a gente dá a gente pensa que não é nada, né? Mas um perdão, ele é muito significante, né, para Deus. Ele significa uma aliança que você está fazendo diretamente com Deus. Às vezes a gente está com o coração pesado porque uma pessoa nos feriu, nos machucou, às vezes porque uma pessoa falou de nós algo que a gente não gostou, porque alguém fez algo com a gente que a gente não gostou, mas libere perdão que você vai viver melhor. E Cristo, naquele momento que estava lá na cruz, ele olhou para baixo, depois olhou aos céus e disse: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. E às vezes a gente não perdoa porque a gente não sabe o que está fazendo. Mas entendam, leiam lá no livro de Marcos, vão lá no capítulo 11, a partir do versículo 20 até o 26, e vocês vão entender como é grande a misericórdia de Deus quando a gente perdoa, né? Lá no finalzinho fala do perdão, e antes um pouco fala da fé, né? Aqui num pequeno texto, aqui começa falando de fé e termina falando em perdão, né? Tão importante é a fé, mas se a fé da gente só dá fruto se a gente tiver perdão. Porque quando a gente perdoa, a gente é perdoado. E nossos pedidos em oração são tudo recebidos por Deus. E se você vê um monte e você crê que ele vai cair, ele cai. Agora não é crer, não. Será que ele cai? Ele é grande? Se a gente olhar e dizer, não, mas ele pode cair, mas ele é tão grande, a gente está duvidando do poder de Deus. Se Deus fez esse universo, esses planetas, tudo que tem no universo foi feito em 6 dias, imagina um pequeno pedido que a gente pode fazer. Eu tenho fé, eu creio que o que eu vivi esse ano eu não vou viver no próximo ano. Eu creio que tudo que eu pedi a Deus hoje, antes de terminar esse ano, já foi liberado. Tudo. Hoje, se eu não me engano, são 28/12/2023. Faltam 3 dias para acabar o ano. Mas o que eu preciso, eu sei que Deus já liberou para mim. Não sei como é que vai chegar, agora eu sei que Ele já liberou. Já está nas minhas mãos. Não sei qual vai ser o modo que vai chegar nas minhas mãos, mas eu sei que Ele já liberou. E Ele sabe o que é que eu estou precisando. E eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Porque mais dificuldade, mais que a nossa figueira esteja seca, sem frutificar, se for olhar direitinho, tem gente que a situação está pior do que a nossa. E não está reclamando, viu?
Tem gente que está aí numa situação há anos em cima de uma cama e com fome de viver, né? Tem gente que está lutando contra uma doença terminal há anos, há décadas, e está com fome de viver. Você pergunta, você quer morrer? Ele só acha que eu quero estar piscando o olho em cima de uma cama, batendo os olhos e vendo esse mundo bonito. Às vezes a gente passa por uma pequena tempestade, a gente já pensa que o mundo vai acabar. A mesma coisa falou quando teve lá a tempestade, que Jesus estava no barco. Eles disseram, homens de pequena fé. E quando eles só viram o barco balançar, a fé deles já tinha ido por água abaixo. Aí, se você for analisar direitinho, a Bíblia fala muito de fé. Vamos ter fé, que 2023 vai terminar bom e 2024 ainda vai ser melhor do que 2023. E por aí por diante, né? Que Deus fez o homem para viver muito. Ele às vezes não vive muito por suas decisões, né? Aí tem a misericórdia, né? E vamos agradecer a Deus por mais esse dia com oração. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por ter me dado o privilégio de viver mais um dia. Sei que não sou merecedor, nem somos, Senhor, mas eu sei que o que o Senhor tem para fazer no nosso meio é grande, Senhor. Senhor, eu também quero te agradecer, Senhor, pela vida da minha família, dos meus filhos, Senhor, o pessoal da igreja, Senhor. Abençoa a vida deles, meu Pai. Que todos lá venham ter um coração aberto, que liberem perdão. Se tiver alguma mágoa, Senhor, entre um e outro, que não venha existir, venha cair por terra, Senhor. Abençoa, Senhor, aquele ministério que tantas vidas tem ajudado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que está por acabar. E eu sei que a outra vai começar junto com um novo ano, Senhor. E eu sei que vai ser um ano de paz, de saúde, de felicidade para aquele que crê, Senhor. Vai ser um ano maravilhoso. Muito obrigado, Jesus, por ter me dado o privilégio, Senhor, de estar aqui lendo Tua palavra. Sei que não sou merecedor de nada, mas eu quero te agradecer. Se eu passar aqui a noite todinha te agradecendo, Senhor, ainda é pouco. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que eu estava buscando. E eu sei que o Senhor já liberou para mim, Senhor. Eu não acho, não. Eu tenho certeza que aquilo que eu te pedi, Senhor, lá no fundo do meu coração, eu estou com fé, Senhor, que o Senhor já liberou. E eu sei, Senhor, que não vai ser pela metade, vai ser completa. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém.